pessoal, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Me chamo Beatriz, sou professora de matemática e estou aqui para resolver uma questão com você. Mas antes de eu começar a questão, queria pedir, caso você goste do vídeo, clique em curtir e, é claro, se inscreva no meu canal para poder estar me ajudando, tá? Então vamos lá. O que está dizendo aqui? No plano cartesiano a seguir, construa os quadriláteros, converse nos pontos e nos pontos F, G, H, I e o quadrilátero ABCD converse nos pontos A, B, C e D, tá bom? Depois que a gente fizer isso, a gente vai responder a pergunta que é: os quadriláteros são simétricos em relação à origem? Então, beleza. Caso você tenha dificuldade sobre como colocar o ponto no plano cartesiano, eu sugiro que você olhe na descrição do vídeo. Provavelmente eu vou colocar aí como uma sugestão para como colocar os pontos no plano. Mas é claro que eu vou fazer aqui também, tá? Vamos lá, pessoal. Ó, primeiro ponto, vou fazer esse primeiro quadrilátero. O ponto, o X é 1, o Y é 1. Então eu vou aqui no eixo X, tá vendo? O X é 1 aqui. Então eu vou fazer uma perpendicular aqui, ó, onde X é 1, tá vendo? E o Y? O Y é 1, então eu vou no eixo Y e vejo aqui, ó, onde Y é 1 e faço também uma perpendicular. Tá vendo que essas perpendiculares, elas se interceptam? Então é exatamente aqui que vai ficar o seu ponto. Nesse caso, o ponto F. Beleza. Depois disso, eu sugiro que você apague, porque senão fica uma bagunça, não vou mentir. Então vamos lá, pessoal. Ó, depois, vamos lá, coloquei o ponto F. Agora eu vou colocar o ponto G, tá bom? O ponto G tem as coordenadas x sendo 3 e y sendo 4. Então vamos lá. X sendo 3, então olho no eixo X, o 3 está aqui. Vou fazer uma perpendicular, no caso de vocês, com uma régua, para não virar bagunça. De vez em quando também faço bagunça aqui, tá? Mas vamos lá. E no eixo Y aqui o valor de 4, ó, o Y é 4 aqui. Então eu vou fazer aqui minha perpendiculares. Prontinho, aqui vai ficar o meu ponto G, tá? Depois que eu colocar o meu ponto, eu apago, porque senão Deus nos acuda. Eu vou contar um negócio pra vocês. Mas vamos lá. Depois, o que a gente faz? Ponto G, ponto H, coordenadas 4 e 4. Então, ó, vou aqui direto logo, tá bom? X é 4, Y é 4. Beleza, o pontinho tá aqui. Você vai seguir a mesma linha de raciocínio de antes, tá? E o ponto I, em que X é 4, porém o Y é 3. Então, o X é 4 aqui e o Y é 3 aqui. Então, vamos lá, o Y sendo 3. Pronto, coloquei os pontos no plano cartesiano. Beleza. Esses tracejados que eu coloquei, vocês podem apagar para vocês fazerem um desenho. Agora, pessoal, o que nós temos que fazer aqui? Ligar esses vértices para formar o quadrilátero, ó. Ó, vou ligar o F com o G. Aqui é o H e aqui é o I. Beleza. Vou ligar o G com o H, depois o H com o I e por último o I com o F de novo. Tá vendo? É um quadrilátero. É uma figura que possui 4 lados, tá? Então vamos fazer o outro quadrilátero? Aqui, ó. O quadrilátero ABCD. Beleza. O ponto A, X é menos 1, Y é menos 1, então X sendo menos 1. E Y sendo menos 1. Então, meu pontinho vai ficar aqui. Aqui é o ponto A, tá? Depois, o ponto B. O X é menos 3. Então, o X sendo menos 3 é aqui. E o Y sendo menos 4. Vou descer. Beleza. Peraí, calma aí, Brasil. Deixa eu descer bonitinho. Muito bem, ficou melhor. E o Y sendo menos 4. Meus alunos, eles estavam fazendo direto logo, eles estavam fazendo as perpendiculares não. Mas se você estiver começando a fazer os desenhos agora, eu sugiro que você faça as perpendiculares, tá bom? Vamos lá, esse é o ponto B, certo? Agora a gente vai fazer o ponto C. O X é menos 4 e o Y é menos 4. Então, beleza. Deixa eu colocar o B aqui. O X é menos 4. E o Y é menos 4. Então, o ponto vai ficar aqui. Esse é o ponto C. E, por último, o ponto D,
que o x é menos 4, porém o y é menos 3. Então, x sendo menos 4 e y sendo menos 3. Brasil, A, B, C e D. Pronto. Depois disso, a gente pode apagar esses tracejados aqui, tá bom? Para ficar bonitinho, a gente vai ligar agora os pontos, tá? Então, eu vou ligar o ponto A com o ponto B. Depois, eu vou ligar o ponto B com o ponto C. Depois, o C com o D. Por último, o D com o ponto A de novo. Tá vendo? O que acontece? Para que dois quadriláteros no plano cartesiano eles sejam simétricos em relação à origem, você precisa entender o seguinte, que existe aqui, no caso, um eixo de simetria, certo? De tal forma que ele é um eixo ali nos quadrantes 2 e 4, né? Então, existe um eixo imaginário aqui, ó. Um eixo de simetria imaginário exatamente aqui. Com esse eixo de simetria imaginário, eu posso dizer o seguinte, eu nem precisaria fazer o desenho para dizer que sim, eles são simétricos. Eu simplesmente olharia as coordenadas. Por quê? Por meio das próprias coordenadas, a gente consegue identificar se eles são simétricos ou não em relação à origem, tá? Porque quando eles são simétricos em relação à origem, nós temos que as coordenadas de um ponto, certo? Os valores das coordenadas de um ponto são opostas aos valores das coordenadas de outro ponto. Por exemplo, o ponto F, ele é um ponto simétrico ao ponto A. Por que ele é simétrico ao ponto A? Porque o x é 1, o y é 1 e o ponto A, o x é menos 1, que é oposto, e o y é menos 1, que também é oposto. Tá? Ao ponto B também. O ponto G, ele é simétrico ao ponto B. Porque o valor 3 e 4 são valores, respectivamente, opostos aos números menos 3 e menos 4. Tá vendo? Então, quando a gente tem a simetria em relação à origem, aí essa troca, alguns até falam, né? A troca de sinal, né? Dos valores. Então, a nossa resposta aqui é sim, tá? Eles são simétricos, beleza? Se eu ajudei você, clique em curtir, se inscreva no canal e, é claro, se ficou com dúvida, coloca aí no comentário, tá bom? Beijo, tchau!